Olha só, nós vamos conversar agora com o infectologista Valfrido Salbito para a gente entender melhor as sequelas que a Covid pode deixar no nosso corpo e também o que a gente pode fazer para se recuperar o mais rápido possível. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, vai lá no nosso WhatsApp. Olha só, vou repetir o número, manda pergunta para a gente, é o 9927-0783. Combinado? Vamos lá, o doutor Valfrido já tem como a gente conversar com ele aqui, vai ser uma videochamada. Olha aqui, doutor Valfrido. Boa tarde, doutor Valfrido. Seja muito bem-vindo aqui ao Vida Saudável. Boa tarde, Nayara. Bom para você e para todo mundo. Bom, doutor Valfrido, quais são as principais sequelas que as pessoas relatam em relação quando passa a fase aguda da doença? Quais são essas principais sequelas e quanto tempo elas demoram no nosso corpo? Depende, Nayara. Depende de que tipo de Covid nós estamos falando. Normalmente, o Covid leve, aquela forma leve que a gente está acostumado, que os pacientes têm perda do olfato, perda do paladar, que tem aquela tosse eventual, normalmente não temos sequelas significativas. E podemos até ter aquela sequela da dificuldade de sentir o gosto e o cheiro dos alimentos, ela pode permanecer por algum tempo, mas ela tem tratamento, a gente pode fazer corticoide para os pacientes, pode fazer uma espécie de treinamento também, o otorrinolaringologista, os otorrinos recomendam. E aquelas que a gente fala, que nos preocupa mais, são as sequelas associadas aos quadros mais graves, os pacientes que têm internação e os pacientes que vão para a UTI. E aí é uma quantidade enorme de problemas e de sequelas que podem permanecer. Eu poderia te dizer várias. Por exemplo, paciente que foi internado e que tem um quadro mais grave, provavelmente ele deve ter sequelas pulmonares, ou seja, lesões pulmonares. Acho que travou um pouquinho aqui. A gente consegue reconectar? Voltou, né? É um cansaço. Tá me ouvindo bem? Gente, é assim, ao vivo, com videochamada, a gente depende um pouco da internet, mas voltou. Oi, doutor Valfrido. A gente deu uma travadinha aí na chamada, o senhor estava falando. O senhor pode continuar com o seu raciocínio em relação ao que o senhor ia falar das principais sequelas, porque são muitas, mas assim, quais as principais que a gente poderia citar aqui, que as pessoas mais relatam? A gente tem sequelas pulmonares, tá certo? Essas sequelas pulmonares são sequelas importantes, são sequelas em que o paciente fica com aquele cansaço depois da alta. Tem sequelas neurológicas, né? O paciente pode ter diversos problemas neurológicos, inclusive, né, alguns pacientes cursam com fenômenos tromboembólicos, aí pode ter o acidente vascular cerebral, que é o popular derrame, e aí o paciente pode ter as sequelas também do derrame. Podem ter sequelas nefrológicas também, ou seja, o rim pode afetar e o paciente ficar precisando fazer hemodiálise depois de uma internação em ambiente de terapia intensiva. Então, temos um pool de sequelas. Outra sequela é a musculoesquelética. Os pacientes ficam internados e acamados durante um período muito significativo dentro dos hospitais, e aí eles podem ficar com dificuldade de andar, com dificuldade de se locomover, de fazer as suas atividades mínimas, básicas. É uma série de sequelas que pode vir a acontecer dependendo do grau e da severidade da Covid-19. É mais didático aqui para o nosso telespectador, que a gente quer trazer informações que alertem as pessoas que estão em casa. Por exemplo, vamos ser assim, um ping-pong aqui com o senhor. Perda de paladar e olfato. Depois que a pessoa teve a Covid-19, ela pode permanecer e isso pode ser considerado normal até quanto tempo? Olha, ela pode permanecer, não tem uma data de quanto tempo, mas se tiver mais do que 30 dias disso, eu recomendo da gente procurar o otorrinolaringologista, mas pode permanecer por até 30 dias, a gente considera como esperado. Falou aí em derrame cerebral, em aneurisma. A pessoa teve Covid, quanto que ela deve ficar atenta para evitar um tipo de acidente como esse, ou ele não pode ser evitado? Por exemplo, sentiu dor de cabeça com frequência, deve procurar um médico? Não, sem dúvida, deve procurar um médico. O paciente, normalmente, quando ele tem esse derrame, quando ele tem esse AVC, muitas vezes é durante aquele período crítico da internação pela Covid-19. Então, essas sequelas ficaram a posteriori. O que pode fazer? Terapia, a gente pode fazer acompanhamento, medicações anticoagulantes para evitar
esse tipo de situação, e isso pode ser feito na fase aguda para que evite chegar nessas situações. Ok, as perguntas já começaram a chegar e tem uma pergunta aqui para o senhor. A pessoa não disse, ou disse o nome, é Emílio do Centro. Olha só, o Emílio pergunta, ele quer saber se as pessoas que usam medicamentos imunossupressor, corticoides, no caso de transplantados renais, a Covid ela agride menos. Tem alguma relação? Não, muito pelo contrário, pode agredir ainda mais, porque na fase replicativa essa pessoa pode estar fazendo uso de corticoide, imunossupressor e o vírus se multiplicar ainda mais. Então, o fato de usar corticoide é sim um fator de risco para a gente ter um quadro mais severo da Covid. A Rosane, ela diz que tem 54 anos. Ela diz o seguinte, meu esposo teve Covid, está curado, graças a Deus. E como ele deve levar uma vida saudável após a doença? A pessoa deve, quais são os cuidados que ela deve ter após ter sido infectada? Os cuidados gerais. Ele deve procurar fazer atividade física após passar por um profissional médico para liberar a atividade física. Se alimentar bem, evitar gorduras, frituras, algo que possa levá-lo a ganho de peso. Manter suas atividades normais, procurar ocupar a mente, ter atividades que possam, vamos dizer assim, haver momentos de relaxamento, porque as pessoas às vezes ficam com muito medo, com muita... pós-Covid, eu vi muito ter até depressão pós-Covid, isso já aconteceu com pacientes meus. Então, é um pool de atividades que você pode fazer para que você tenha uma vida saudável no pós-Covid. Em relação à respiração, a pessoa que teve o pulmão comprometido ou que teve a Covid, é natural ou normal que ela fique com falta de ar, mesmo depois aí de um mês ou de alguns dias, depois daquela fase mais crítica, que são os 15 dias, 10 dias? É natural que ela tenha aquele cansaço, principalmente quando faz atividades, quando se levanta, quando vai ao banheiro, quando isso é, até certo ponto, esperado. O que ela deve fazer? Se alimentar bem e procurar fazer fisioterapia respiratória. A fisioterapia tem um papel fundamental na Covid-19. Então, para aqueles pacientes que têm condições, fazer fisioterapia, e para os pacientes que eventualmente não tenham plano de saúde, que devem ir ao UBS para pedir, solicitar que sejam encaminhados para os serviços do CI e do Lineu Araújo para fazer a fisioterapia respiratória. Olha só, a gente tem uma pergunta aqui da Silvia Eline, ela mora no bairro Cristo Rei, e ela pergunta o seguinte, boa tarde, né? Boa tarde, Silvia. Eu tive Covid 2 vezes, não precisei hospitalizar porque eu não tive comprometimento respiratório. No entanto, depois da doença, eu sinto muito formigamento nas pernas. Fiquei com síndrome das pernas inquietas. Isso é normal? Olha, pode estar relacionado até com a ansiedade, a síndrome das pernas inquietas, tá? Pode estar relacionado com outros problemas que não com a Covid-19. Eu te recomendaria procurar um neurologista para avaliar se isso tem relação ou não. Não acredito que tenha, mas a síndrome das pernas inquietas pode ser resolvida até com medicações que podem ajudar a tranquilizar e pode não ter nenhuma relação com a Covid. Como também pode ter, não é uma coisa grave e pode ser resolvida com a consulta com o neurologista. Olha, tem uma outra pergunta aqui, é da Andréia, do bairro Aeroporto. Ela diz o seguinte, ela pergunta o seguinte, quem tem problema de coração, como arritmia, insuficiência mitral, pode tomar corticoide? Não sei se vai ter em relação à Covid, ela pode se o médico passar. Pode, depende da situação. O que ocorre o paciente com Covid-19, com uma forma mais grave, mesmo que ele tenha insuficiência valvar, que é o caso dela aí, ele pode ter que ser necessário fazer corticoide para controlar o processo inflamatório. Isso é perfeitamente possível. Obviamente que a gente vai fazer o corticoide de maneira bem, vamos dizer assim, bem pensada, para a gente não fazer uma dose grande. Esse paciente tem que ser conduzido com bastante cuidado para que ele não tenha complicações. Mas pode. Doutor Valfrido, eu acho que é importante a gente alertar em relação à automedicação. Tudo que a gente está falando aqui, o médico está falando, isso é orientado por um médico, né? Essas medicações do corticoide, qualquer tipo de medicação, não é, doutor Valfrido?
Olha, essas medicações elas devem ser prescritas e acompanhadas pelo profissional médico que acompanha você durante o período da Covid-19. Então, se você vai a uma UBS, você deve realmente comparecer com 24, 48 horas para informar como está, medir a saturação. Tudo isso deve ser feito e pesado pelo profissional médico que te acompanha durante o período que você está com a Covid-19. Obviamente, se você tem sintomas muito leves, se esses sintomas são muito leves, você provavelmente vai passar pela Covid sem maiores problemas ou sem... Se você tem sintomas mais graves, precisou de internação ou mesmo precisou de ir para a unidade de terapia intensiva, é esperado que a gente tenha maior quantidade de sequelas e precise de um acompanhamento a longo prazo. Doutor Valfrido, muita gente também relata esquecimento depois que teve Covid. Existem estudos científicos que relatam isso? Porque a doença a gente tem que explicar que a Covid-19 está sendo estudada, ainda está tudo muito novo ainda para os pesquisadores, né? Então, muita coisa ainda vai ser descoberta. Não é isso, doutor Valfrido? Exatamente, mas esse sintoma ele já é dito por parte da população, os neurologistas já têm visto nos consultórios, no consultório neurológico, que os pacientes têm relatado muito esquecimento e isso é provavelmente uma sequela neurológica da Covid. Isso pode de fato acontecer. Olha só, a última pergunta para a gente encerrar. Uma pessoa mandou aqui a mensagem: meu tio foi internado no HGV para fazer um cateterismo e lá ele pegou a Covid, mesmo tendo tomado as 2 doses da vacina. Isso é possível, pelo que ela está dizendo, né, o relato dela, e ela pergunta aqui: doutor, será que ele vai se recuperar? Ele tem 91 anos. A gente torce para que ele possa se recuperar. Nayara, eu queria que isso ficasse bastante claro. Isso é possível. Você pode adquirir a Covid depois de 2 doses da vacina. A vacina, ela te impede parcialmente de adquirir a Covid, mas a gente sabe que parte dos pacientes vai ter a Covid-19 depois da 2ª dose da vacina. Então, por isso que a gente diz para os pacientes que mesmo depois de ter tomado 2 doses e mesmo depois de 30 dias depois da 2ª dose, quando a gente considera o paciente imunizado, a gente pede que se mantenham os mesmos cuidados que tinha antes de tomar as 2 doses da vacina. Por quê? Porque essa pessoa, mesmo imunizada, ela pode levar a Covid a outra pessoa. O que a vacina faz é impedir que essa pessoa faça formas mais graves ou que vá a óbito. Então, é importante isso ficar claro. Então, tomar 2 doses da vacina e aguardar 30 dias, mesmo depois disso, é possível adquirir a Covid. O que a vacina faz é diminuir a possibilidade desse paciente ter casos mais graves ou ir a óbito. É isso que ficou comprovado com a vacina. Ok, então, muito obrigada pela participação, doutor Valfrido. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço.